A Polícia Federal, a PGR e o STF não conseguem explicar três grandes contradições da narrativa do golpe que surgiram nos depoimentos das testemunhas e que eu vou te mostrar. Não adianta, gente. Por mais que o Supremo tenha proibido a imprensa de gravar os depoimentos das testemunhas, das pessoas acompanharem o julgamento que acontece lá na ação do golpe, por mais que o STF esteja conduzindo depoimentos secretos, o que é algo absolutamente impensável em uma democracia, está ficando cada vez mais claro que a narrativa do golpe tem contradições gigantescas entre, de um lado, as provas e os depoimentos das testemunhas, e de outro lado, a acusação, a denúncia da PGR. E nem a PF, nem a PGR, nem o STF estão conseguindo explicar essas contradições. E isso aumenta a pressão sobre o Moraes. E é por isso que ele tem tido uma postura tão autoritária com as testemunhas, chegando aí a ameaçá-las de prisão quando elas se desviam 1 milímetro da narrativa do STF. E eu vou mostrar agora para você as três grandes contradições dessa narrativa. Olha essa primeira grande contradição aqui, ó. Aconteceu durante o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, e ele disse que ele se encontrou com o então ministro da Defesa do Bolsonaro, o Paulo Sérgio Nogueira, e que nessa reunião apresentaram para ele um documento de teor golpista, uma minuta do golpe. Aí o advogado do Bolsonaro, Celso Vilardi, ele fez então uma pergunta muito simples para a testemunha. O senhor leu esse documento? E a resposta foi, não. Ué, como assim ele sabe que o documento era golpista se ele não leu? Vamos agora para a segunda grande contradição. A PGR ela diz na acusação, na denúncia, que foi feita uma reunião para discutir o plano para impedir a ida de eleitores de Lula no Nordeste para as cabines de votação. Aí os advogados do Anderson Torres indicaram seis pessoas que estavam na reunião como testemunhas. Todas elas, sob juramento, negaram que esse plano existiu. E aí? Como fica agora? Olha, se você aqui está gostando desse nosso VAR aqui nas contradições das narrativas da PF, da PGR, do STF, vai curtindo aí esse conteúdo e vamos para a terceira grande contradição, que na minha opinião dessas três é a pior. Agora tem mais, a gente está trazendo três aqui para você ter ideia da pressão que existe hoje sobre o Moraes. E eu não poderia deixar de fora o caso do Felipe Martins. Ele é a pedra no sapato do Moraes desde que esse caso começou. Primeiro, a gente tem a prisão ilegal do Felipe, que foi baseada em uma viagem falsa que nunca aconteceu e em uma fraude no registro de imigração de Felipe nos Estados Unidos. A defesa do Felipe já juntou inúmeras provas que contradizem a narrativa da PF, da PGR e do Moraes. Passagens aéreas, contas, pagamentos de Uber, iFood, vários outros comprovantes de que ele estava no Brasil. E agora, qual é a alegação da denúncia contra o Felipe Martins? Que ele fazia parte do chamado núcleo jurídico do golpe e que por isso ele foi responsável por apresentar a minuta do golpe para o Bolsonaro. Ele também teria apresentado essa minuta também para os ministros, também para os generais. E de onde que veio essa história? Essa história veio da delação do Mauro Cid, que, contudo, não apresentou nenhuma prova de corroboração, nenhuma prova que confirmasse isso, que fortalecesse essa versão, para além da palavra dele mesmo, o delator, que a gente sabe que tem um valor relativo, até por força de lei. A história sequer faz sentido, porque o Felipe Martins não é advogado, ele não é formado em direito, ele não é da área jurídica, ele é formado em relações internacionais e filosofia. E aí nós chegamos ao depoimento das testemunhas. E o que aconteceu? O general Freire Gomes ele negou peremptoriamente, categoricamente, qualquer participação do Felipe na apresentação dessa tal da minuta do golpe. O Freire Gomes ele disse que o Felipe não estava nem na reunião. E para fechar com chave de ouro, a defesa do Felipe ela conseguiu provas com a TIM e com a Uber de que Felipe não estava de fato nessa tal da reunião do golpe. E aí a PGR colocou então na denúncia que o Felipe estava lá. Mas simplesmente não tem uma prova no processo que sustente qualquer uma das acusações da PGR contra o Felipe. Todas as provas confirmam o contrário, as alegações da defesa. Mas o que são as provas, né? Provas. No julgamento aí, com as cartas marcadas, em que os juízes já decidiram o resultado do que vai acontecer com esse pessoal da trama golpista. As provas aí são só uma formalidade necessária para manter essa farsa do julgamento. Então, como vocês veem, Moraes está debaixo de muita pressão. E por isso a gente vê um Lula defendendo Moraes publicamente nesse final de semana. Porque eles têm um objetivo comum: garantir que Bolsonaro seja jogado numa cela e não esteja nas urnas no ano que vem.